Nosso Paquito. Paquito sabe viver a vida, viu? Eita, rapaz. A mansão zona em Brasília. Imagina as outras cidades que ele também não tem mansões. E a mansão em Brasília era badalada. E quem nos conta é Lauro Jardim, que é o que eu digo pra vocês, né? O porta-voz do mercado financeiro. E vem se provando ao longo dos anos. Em mansão, Vorcaro recebeu Dom Pedro III e políticos para jantar. Em seus tempos de liberdade, muita liberdade aliás, Paquito recebia políticos e autoridades para jantares na mansão de 36 milhões e 1.700 metros quadrados que era construída no Lago Sul, em Brasília. E aí, você conseguiria viver a sua vida inteira com 36 milhões ou tá pouco? Tá pouco, né? Pelo menos em uma dessas noites, lá tava Dom Pedro I, terceiro, né? Sem sua esposa. Foi lá sozinho. Festa dos rapazes, clube do Bolinha. Esse jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões do Master com a esposa dele. Ele dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros e, naturalmente, com o gentil anfitrião. Era o único ministro do Supremo entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na Casa Brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte, num jantar na casa do melhor cliente de sua mulher, pode soar inconveniente. Aí o mesmo Lauro Jardim estava abusado ontem. Ele publicou essa nota aqui, e vinda do Lauro Jardim é curiosa, né? Gilmar Mendes é o único ministro a defender Dom Pedro III até agora. Apenas um defendeu. Foi o Gilmar. Disse ter absoluta confiança em relação a Dom Pedro III e que não vê nenhum problema em nada do que foi publicado. Aí o Lauro Jardim fala o seguinte, né? É uma declaração favorável, sem dúvida, ainda que sem a veemência costumeira de Gilmar. Lá, pra chamar a atenção do Lauro Jardim, ou até pra publicar isso daí, não sei, né? O Lauro Jardim com certeza tá tentando passar uma mensagem pro mercado financeiro. Qual? Não sei. Não sei, eu queria saber, mas eu acho que, né, vale a pena a gente compartilhar e ficar por dentro. Talvez aí no longo do tempo faça mais sentido. E Laurinho ainda veio falar que as investigações da Polícia Federal, no caso do Master, avançam no Amapá e no Rio de Janeiro, em relação lá aos fundos de previdência. A PF, por meio de suas superintendências regionais, está avançando nas investigações das traquinagens entre o Master e os fundos de previdência do Rio e do Amapá. No total, esses fundos investiram cerca de 1,5 bilhão. A propósito, as investigações da CPI do INSS sobre o envolvimento de Lulinha com o careca do INSS seguem de vento em popa. Não entendi também esse final e porque o Lulinha e o careca do INSS aparece aí no caso do Banco Master também. Assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Aí avançando, amanhã é o dia da cariação. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver se a gente... Como a gente vai terminar o ano, né? Você sabe que, Ave Maria, o Toffoli é jogador, ele joga e joga. Aí vem a Adriana Fernandes falar que o Banco Central, isso porque o Toffoli já negou, avalia entrar com mandado de segurança no Supremo para evitar cariação. Já teve negado já o primeiro pedido, mas vão insistir, não vai adiantar de nada, já adianto. Parece que não conhece o Toffoli, né? Inclusive a opinião também da Malu Gaspar. Ministro Toffoli afirma que nem o Banco Central, nem o diretor de fiscalização figuram como investigados. Diligência está prevista para ocorrer na terça-feira agora. Aí sim que vem a Malu Gaspar, agora de manhã, 4 da manhã. Devem comentar um pouco sobre isso ao longo do dia de hoje. Malu Gaspar decidiu explicar um pouco mais do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. E ela vai falar assim, ó. A criação de Toffoli ajuda o plano da defesa do Master para desmontar investigação de fraude. Aí eu acho que é difícil discordar, né? Até porque foi a defesa tem interesse na criação. Depois de conseguir o envio da investigação do Master para o Supremo e a decretação de sigilo absoluto, a próxima etapa da estratégia de defesa do banco já está em andamento. O objetivo é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master para revertê-la e, no limite, quem sabe, até receber algum tipo de ressarcimento. Isso daqui é a cara do Brasil, né? Desfazer tudo. E o Paquito ainda sair com um prêmio de consolação com o governo. Então, por favor, perdoa por a gente ter tomado alguma medida contra vocês. É a cara do Brasil. O plano já foi desenhado pelos advogados do Master nas manifestações feitas ao próprio Supremo e ao TCU. Para que o estratagema dê certo, porém, é preciso criar fatos para justificar uma decisão de Toffoli contra os diretores e os técnicos do Banco Central. O histórico do ministro autoriza a supor que ele tem chance de prosperar. Desde que embarcou no jatinho de um amigo empresário, junto com o advogado de um dos investigados, no caso, Praia Lima, chefe da Libertadores, nosso querido Toffoli vem seguindo à risca o script da defesa. Estou botando no dossiê hoje, dossiê script. Vou falar do script, porque tem mais de um script. Tem um script pro Master e tem um script pro Brasil. Para as eleições de 26. Pro governo que vai começar em 27.
Nos últimos dias, Toffoli já negou tanto o pedido da PGR como do próprio BC para suspender a cariação. Não vem que não tem. Não tem. Malu Gaspar vem para explicar um pouco como foi, né, tomada essa decisão. Supondo que Toffoli esteja de fato interessado em saber como o Banco Central atuou nesse caso, seria conveniente tentar entender, pelo menos, como se chegou à decisão de liquidar o Master. Primeira informação útil. A liquidação foi decidida com aprovação unânime da diretoria colegiada do Banco Central, incluindo o voto do Galípolo. A responsabilidade, portanto, é de toda a cúpula da autarquia, não de uma pessoa só. E a Malu Gaspar, você vê que na nota, ela está falando isso daqui que é de toda a cúpula, não de uma pessoa só, porque ela vai entrar nos detalhes sobre quem é o Ailton Aquino, que é a pessoa que vai participar na cariação, respondendo pelo Banco Central. Não é que não, só porque a cúpula do Banco Central decidiu de forma unânime, todo mundo é santo. Pelo amor de Deus, né? O Banco Central não dá para defender. Aí ela diz, e ainda, de todos, é aqui que começa a ficar claro isso, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente no Banco Central e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master. Que é a primeira vez que eu vejo essa informação aparecer. Não tendo informações sobre isso. Em tese, né, na diretoria, o cara mais próximo ou mais simpático ao Master é o cara que vai tendo lá representar o Banco Central. Registros do FGC, sustentado por recursos dos próprios bancos, mostram que houve 38 comunicados oficiais sobre os riscos de liquidez, furos no balanço do Master e outras questões que deveriam levar a uma ação mais contundente do órgão regulatório. Quase todos os alertas eram dirigidos à área de Aquino e muitos foram feitos em reuniões presenciais. 2 pessoas que participaram desses encontros me relataram que a atitude do diretor era sempre a de minimizar os problemas, que foram só se agravando ao longo do tempo. E aqui tem coisa curiosa. Isso aqui não significa que a liquidação foi certa ou foi errada. Mas, gente, foram 38 comunicados. E o Banco Central só veio começar a se mover esse ano, que eles vão comentar, em março desse ano. 38 comunicados? O que fazia o Banco Central mediante esses alertas? Como é que... Você tá entendendo? Como é que tu vai levar o Banco Central, sabe, a sério? Lembra aí do escândalo do INSS? Desde quando a imprensa noticiou na época que o governo Lula já havia sido, né, avisado? O Lupe tinha sido avisado, pessoas tinham sido avisadas do escândalo do INSS. E passou tempo, não foi? É coisa rolando, é coisa rolando, é coisa rolando. E aí, Banco Central? Não é à toa que a turma do Banco Central tá preocupada, né? Você pode sair na história... Olha, o Paquito tá causando a confusão. Você pode sair da história com a liquidação extrajudicial mantida, tudo como tá, acabou o Banco Master, só que além disso, não sei, com investigação em torno do Banco Central, por que vocês não se moveram antes? Rapaz, tá ficando bom, tá ficando bom. De santo, rapaz, não tem nenhum. A discussão, enfim, quase os alertas eram dirigidos aqui, né? A gente já valeu, enfim. A discussão em torno de uma atitude mais drástica em relação ao Master, como intervir ou liquidar, só começou a ganhar corpo a partir de março de 2025, quando o BRB anunciou que compraria 58% do banco do Paquito, mas deixaria comando na instituição. E assim, gente, não é que olha, recebeu um aviso, tem que correr para liquidar. Não, você pode começar. Interfere aqui, interfere acolá, você começa a fazer alguns pedidos, você começa a enxergar para você tentar corrigir, né, um problema antes que este problema cresça. O Banco Central parece que comeu mosca. Foi no processo de análise dessa operação que outra diretoria, a de organização do sistema financeiro e de resolução, encontrou as fraudes nos contratos de crédito consignado, que avalizaram um repasse de 12,2 bilhões do BRB para o Master pela venda da carteira antes mesmo da fusão dos dois bancos. A partir daí, deu-se um racha interno, com a área de Renato Gomes propondo intervir no Master e a de Aquino tentando encontrar uma solução que permitisse ao banco seguir operando. Portanto, o integrante do BC, quem mais conhece as fraudes e seu mecanismo não é Aquino, e sim Gomes, que já terminou seu mandato. Os depoimentos ainda não foram marcados, mas há uma tensão entre os técnicos do BC sobre a possibilidade de serem chamados a depor por temerem sofrer algum tipo de intimidação. E ela relembra, a gente até falou sobre isso, né, em vídeo, uma nota que saiu em novembro, onde os técnicos informaram aos investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal que nunca tinham sofrido tanta pressão política em favor de um único banco, como no caso do Banco Master. Isso foi matéria de novembro de 2025. Se queria mesmo entender como foi feito o trabalho dos técnicos da autarquia, Toffoli deveria ter convocado ao menos 2 diretores, e não apenas o mais próximo de Vorcaro. A quem pergunta, né, nos bastidores, Toffoli tem tentado convencer de que não vai aliviar a situação para o Master. Até agora, porém, viu foi o contrário. E os próximos dias vão nos contar aí para onde esse caso vai. Essa notícia, obviamente, se encaixa com essa questão, mas vai se encaixar lá na frente também no vídeo. Vai se encaixar muito bem. Ex de Toffoli, eu fiquei triste. Não sabia que o Toffoli tinha se divorciado. Se divorciou agora, pai. Parece no início do ano. Atua para JF, ou seja, os irmãos Batista. Na JF, a holding controla várias empresas. A JBS, a Amba Energia, entre outros. CSN. E vê processos no Supremo e a CTJ subirem 140% após posse do ex-marido.
tá ali, né, a advogada Roberta Maria Rangel, ex-mulher do Toffoli. Ampliou sua atuação nos tribunais após 2009, ano que o ex-maridão tomou posse na corte. Desde então, o número de processos conduzidos por ela nessas instâncias passou de 53 para 127, apenas um aumento de 140%. Ao todo, 70,5% das ações com a atuação do advogado tiveram início após a chegada do ministro no Supremo, né, ao Supremo. E tá ali, conforme por o Estadão, Rangel e Toffoli se separaram no primeiro semestre deste ano, período até o qual os dados foram considerados.